Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atingir seus objetivos enquanto outras desistem no meio do caminho? Pois é, a resposta para essa e outras perguntas a gente vai buscar agora com o nosso convidado, né? Com uma trajetória impressionante. O Dr. Tiago Cavalcante Tabajara é pioneiro e um dos principais especialistas do Brasil em neurociência aplicada aos negócios. Com títulos de PhD e mestre em neuromarketing conquistado nos Estados Unidos, além de dezenas de formações, certificações e pós-graduações. Tiago é o escritor best-seller pela revista Veja, do livro do livro Mente de Aço, né? Atitudes de Ouro, com 22 anos de experiência sólida na área comercial. Ele conquistou inúmeros prêmios por sua performance excepcional em empresas multinacionais. Nos últimos 14 anos, ele tem compartilhado seu conhecimento atuando como professor palestrante internacional e com prêmios por suas pesquisas científicas na área do comportamento e consultor de empresas em neurobusiness. Hoje, Tiago é o CEO da Infinity Neurobusiness School. E vamos ver se ele está com a gente aqui já, né? Ele é CEO da Infinity Neurobusiness Schools e também da MindSync, tecnologia, empresa criadora de software para fit cultural em empresas. E foi o criador e coordenador da primeira pós-graduação em neurociência do Brasil, capacitando mais de 15 mil alunos em quase 12 mil horas de aulas. O professor está com a gente aqui já. Já estou Professor aqui. Thiago, Bom bom dia. dia, tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é Muito bom. nosso. Vamos falar um pouco de você, já te apresentei aqui, né? Falei da tua mini bio, mas fale um pouco mais do teu trabalho para a gente entender, né? Como é que você iniciou essa caminhada dentro da neurociência e hoje procurando levar esse conhecimento para outras pessoas, professor Tiago. Ah, bacana. Eu sou oriundo da área comercial, né? Então, quando nós precisamos sempre vender algo, convencer alguém, a gente não, invariavelmente vai precisar entender sobre as outras pessoas, né? E esse foi talvez o gatilho que me fez começar a estudar mais sobre o ser humano, sobre a psicologia, e acabei, descobrindo a neurociência, isso lá em 2013. Quando eu comecei essa caminhada aí de aprendizado e ensino, né? Eu já sou professor desde 2010 na área de marketing. Uhum, Só que precisava mais, né, para entender, que é o que todo mundo quer, né? Quando alguém faz um anúncio para tentar vender o seu produto ou serviço, muitas vezes a gente não tem certeza de que aquela ideia que a gente está tentando transmitir vai dar certo. Se que a gente vai conseguir ser convincente o suficiente para que as pessoas achem que o meu produto é melhor do que outra marca, do que outra opção. E quando a gente começa a estudar neurociência, a gente começa a descobrir nuances e padrões do ser humano que são fundamentais para entender o que fazer e como agir. uhum. E, e nisso começou a minha jornada. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos, depois iniciei o doutorado, ele demorou um pouquinho mais, terminei o doutorado ano passado, e só que nesse meio do caminho eu acabei fazendo um livro, né? Um livro, já estou no terceiro. O primeiro livro eu fiz em 2016, depois o segundo em 2019, e ano passado, em setembro, lancei o terceiro, que é o Mente de Aço Atitudes de Ouro, pela editora Citadel, e foi muito legal porque eu lancei 20 de setembro, ele chegou nas livrarias 30 de outubro. E eu encerrei o ano de 2023 sendo o 14º livro mais vendido da editora e fiquei 8 semanas na lista dos mais vendidos do país, sendo 2 vezes na lista da revista Veja. Então, isso foi uma satisfação enorme que um curto período de tempo foi suficiente para poder fazer o meu livro vender bastante, né? E o meu livro esse, que é digamos, é um produto minha trajetória, desse meu conhecimento sobre neurociência, ele Uhum. fala sobre mente de aço. E essa é a ideia da mente de aço, a gente está falando sobre mentalidade, sobre mindset. Sim. E isso que é algo que é muito importante para que qualquer pessoa chegue em qualquer lugar. Bom, fale-nos um pouco sobre a Infinity Neurobusiness e também a MindSync. MindSync. Ah, bacana. Bom,
essa minha jornada de aprendizado me fez gerar a própria Infinity Neurobusiness School, que é uma. A nossa empresa trabalha com ensino superior, educação corporativa e consultoria. Tudo Uhum. isso usando neurociência para melhorar tudo, né? Melhorar a área comercial, melhorar recursos humanos. Então a gente criou em 2017 o primeiro MBA em Neurobusiness, que até então não existia nenhuma pós-graduação no país ensinando neurociência, neurociência para comunicação, ou comportamento, ou qualquer coisa. Então, hoje a gente vê instituições famosas no país com cursos de pós-graduação em neurociência para alguma coisa, neurociência de comportamento, neuroeducação. Nós começamos esse mercado, então é muito bacana ver o crescimento disso tudo, mas nós que começamos, nós que tivemos a primeira, e acabamos Pioneiros. formando boa parte dos professores que existem hoje no mercado são formados pela gente. Então, Bacana. sem desmerecer nenhuma outra instituição, mas assim, o que a gente tem feito é muito superior a qualquer outra instituição. Isso quem diz são os nossos alunos. Claro. Obviamente que se deve ao seu trabalho, né, ao seu pioneirismo também. E, professora, vou fazer uma. A gente deixou aqui alguns tópicos combinados, mas vou fazer uma provocação. Qual a relação da mentalidade com o sucesso, mas também com a felicidade? Porque às vezes as pessoas Ah, confundem, né? O que é total. sucesso, felicidade, enfim, né? Claro. Muito boa pergunta. Bom, primeiro o seguinte, a gente sabe que para qualquer pessoa ter sucesso em qualquer coisa que ela se proponha, ela vai precisar ter atitudes que a levem a ter esse sucesso. Então, nós Sim. estamos falando, imagina, pegar um exemplo de um atleta que é bem fácil de entender. Um atleta, para ele ser vencedor de uma competição, ou se ele se destaque naquela categoria dele, ele sabe que ele vai precisar o quê? Treinar, talvez mais, ele vai ter que ser capaz de reconhecer as suas áreas de crescimento, uma área que, por exemplo, ele não é tão bom, mas ele vai precisar aprender a ser. Ele Hum, vai precisar saber lidar com a frustração de muitas vezes não atingir naquele momento o resultado. Ele vai precisar de humildade para reconhecer que, mesmo sendo famoso, mesmo sendo bom, ele nunca sabe de tudo. Então, assim, um atleta, só que para ele poder ter estas atitudes, ele precisa mudar a forma dele de pensar. sim. E aí que entra a mentalidade, entra a mente de aço, de ser capaz de lidar com as dificuldades. Não é só uma questão de resistir, de resiliência. É uma Uhum. questão de ser capaz de produzir os frutos adequados. Isso é conquistado todo dia. Então, por exemplo, não adianta eu acordar cedo para treinar como um atleta se eu não gosto do que eu estou fazendo, ou Sim. se eu acho que eu não preciso treinar tanto porque eu já sou muito bom, eu posso fazer isso no outro horário. Então, é a mentalidade que nos torna capazes de ter atitudes que nos levam onde a gente quer. E a Sim. gente vê tudo. As pessoas querem perder peso, mas não mudam a forma de pensar. É. Elas simplesmente deixam de comer por um tempo, achando que essa dieta hipocalórica vai fazer com que elas percam peso. Até pode ser, só não é suficiente para manter isso. Uhum. Então, a relação que a gente tem com o trabalho, com a comida, com o exercício e com o sucesso, ela precisa ser reconstruída na nossa mente. Sim. Porque a gente acaba assumindo como verdade coisas que a gente já perdeu na nossa família. É verdade. Isso pode ser bom ou ruim, né? Depende. Se nossa família foi uma incentivadora, nos ajudou a aprender coisas boas, a gente vai externalizar isso em atitudes. Só que Uhum. muitas vezes as famílias nunca deram bola para isso. Não é uma questão de agir mal, é simplesmente não, não estava atento, né, a essas questões para elas e acaba não se tratando essas questões, né? A gente aprende na televisão, que, por exemplo, que muitas vezes ser rico é algo ruim, porque quando a gente vai olhar os vilões nas novelas e muitas vezes nos filmes, eles são as pessoas ricas. A Uhum. gente nunca vai ver uma pessoa rica e boazinha, uma É, pessoa rica que ajuda os outros. Não tem. Então, automaticamente, a gente absorve esse tipo de informação é, como algo ruim a ser conquistado. Então, as é pessoas verdade. acabam até desejando pouco, Hum, né? é verdade. É um estereótipo que foi criado, né, que a gente comprou É. isso, né? A gente compra e acaba, né, aplicando isso. Eu vou perguntar já nessa mesma ideia que você está desenvolvendo, professor Tiago. Você disse que os comportamentos dependem da nossa forma de pensar. Então, se eu quiser deixar de procrastinar,
ser mais produtivo, me alimentar melhor, etc., eu preciso mudar a forma de pensar. Não basta focar em ser mais disciplinado, professor Tiago. Não, isso é um equívoco que é bastante comum a gente vê até grandes nomes aí na internet, gurus assim do autodesenvolvimento que falam sobre isso. Não, mas tem que ser disciplinado. Mas é simples. Nós não somos capazes de externalizar em comportamento nenhuma atitude ou nada nós não podemos fazer que não tenha sido, tenha origem na nossa mente. Não tem como. Então, eu quero ser disciplinado. Não tem como ser disciplinado se eu não pensar em ser disciplinado. O nosso comportamento, ele depende da nossa mentalidade. Então, eu quero ser disciplinado, então a primeira coisa que eu preciso ter é acreditar que ser disciplinado é bom. Se eu não acreditar nisso, eu vou querer ser disciplinado simplesmente para atingir um objetivo, mas eu odeio esse lance de disciplina, eu não vou conseguir fazer isso de forma consistente e permanente. Eu vou fazer isso talvez provisoriamente durante um tempo para atingir um objetivo e depois eu vou acabar parando, né? Porque aquilo me dói, aquilo me fere. Ser disciplinado, se eu não acreditar que isso é bom, que isso é fundamental para eu fazer o que eu quero, para chegar onde eu quero, que isso vai ser bom para minha vida, para minha carreira, para minha família. Se eu não tiver isso como uma coisa boa e procurar entender como transformar isso em atitudes na minha vida, eu não sou capaz de ser efetivamente disciplinado. Não tem como. É simples. Professor, Isso é para qualquer coisa na nossa vida que a gente queira fazer. sim, Antes eu preciso tornar isso realidade na minha mente. sim. Minha mente tem que se adaptar, tem que já estar, digamos assim, achando que. Não, acreditando, né, que isso realmente vai trazer benefícios. Professor, já existe um outro livro, né, best-seller seu, chamado Mindset. O que o teu livro apresenta de diferente de outros conceitos, né, ou de outros livros? Acho que é uma grande questão que existe diferente, porque existe, né? O meu primeiro livro chama-se Mindset também, e existe um outro de uma pesquisadora americana chamada Carol Dweck, que ele vendeu bem mais que o meu, acabou se tornando a referência, talvez, no assunto, apesar do meu, de novo, ser o primeiro no país. A primeira vez que alguém fala sobre o assunto mindset foi o meu lá em 2016. O da pesquisadora Carol veio em 2017. Uhum. Né? O trabalho dela ele é interessante, só que ele é muito limitado, porque o pessoal tem falado que mindset ele meio que se divide em duas categorias, ou mindset fixo ou mindset crescente. Uhum. E isso é uma limitação muito grande, porque a nossa forma de pensar não se apresenta somente de duas formas. Nós somos muito mais complexos do que isso, né? E ela traz a ideia de que a gente tem que ter o mindset crescente, ou seja, estar disposto a enfrentar desafios, a superar obstáculos, a ser mais flexível, mais adaptável. Isso é legal, né? E contrapartida, ela diz que o mindset fixo, que é aquele que não está disposto a crescer, a avançar, que olha os obstáculos como uma coisa ruim, né? Que isso a gente tem que evitar. Bacana. A ideia ela é interessante, é fácil de decorar também. Só que nós somos muito mais complexos do que isso. E um exemplo deles é, por exemplo, assim, na minha trajetória, só um exemplo de mindset fixo, né? Na minha trajetória, eu tive que talvez ser insistente para muitas coisas para poder atingir o meu objetivo. E boa parte desse caminho eu estive sozinho, porque imagina só, eu dando aula de neurociência, sem ser famoso, criando o primeiro MBA do país, ninguém sabia a mínima ideia. A gente colocava no Google neuromarketing ou neurociência, não aparecia nada, via só coisas da área da medicina ou nada. E aí eu começo esse negócio. Então, se eu não fosse resiliente o suficiente, se eu não tivesse claro na minha mente o que que eu estou fazendo, a importância disso, como isso vai ser no futuro, eu não teria feito. Eu teria sucumbido às pressões, eu teria sucumbido a tanto pressões sociais, pressões do mercado, das pessoas dizer que isso era bobagem, que isso não fazia sentido. Só que isso, dentro da visão da Carol Dweck, isso é mindset fixo. Uhum. É alguém que segue obstinado por uma coisa sem olhar para o lado. Então, dentro da teoria dela, isso é uma coisa ruim. Só que não é. Então, ou seja, quando a gente vai falar de mindset, da mentalidade, isso que eu tenho falado, a Uhum. gente tem, inclusive no livro, eu mostro como que a mentalidade se forma, quais são os elementos que compõem a nossa forma de pensar. Estão lá. E um deles, fundamentais, é o que a gente chama de ambiente interno, que tem a ver com as vivências que a gente teve, o ambiente interno e externo.
Então, por exemplo, a família que a gente cresceu, se o ambiente que a gente cresceu, como é que ele era? Ele era um ambiente de conflito? Meu pai era muito duro comigo, me cobrava, ou ele era mais relapso? O ambiente era de discussão ou era uma conversa mais agradável na hora de cobrar ou de ensinar? Então, esses elementos influenciam a nossa forma de lidar com o mundo, de enfrentar os desafios. Boa parte das pessoas acabam não atingindo o sucesso que gostariam porque não confiam em si. Não acham que são boas o suficiente, ou não acham que aquela vitória, ou que ganhar 50 mil por mês, 100 mil por mês é para elas, que isso é muito inconcebível. E é claro, se eu acho que ganhar 50, 100 mil por mês é algo inconcebível, é muito difícil, eu não consigo startar ações que me levem a conseguir isso. Uhum. É como se aparecessem oportunidades que eu digo, não, isso não é para mim. Como ser promovido, ser diretor, se tornar diretor de uma empresa. A pessoa nem acha que é para ela. Então ela não se candidata, ela não ousa, ela não se apresenta, ela não se mostra como alguém capaz de fazer isso. Então ela sucumbe, ela não chega onde quer porque nem se dá chance disso, porque na mente dela ela não acha que é boa o Sim. suficiente. É o que mais acontece hoje, eu enxergo, né? Sem dúvida, professor. Mas pô, analisando, claro que você utiliza, né, a neurociência aplicada aos negócios, né, para quem quer crescer na sua carreira profissional, Uhum. enfim, como empreendedor. Mas analisando tudo que você está falando aqui, obviamente que você sabe disso, né? Que isso a gente pode aplicar para a vida da gente, não precisa ser Ah, só com para os certeza. negócios, para a gente, se eu quiser ser feliz, que atuar em alguma área, de repente, que não tenha, digamos assim, um retorno tão expressivo financeiro, mas claro, mas que tenha mas que traga ganhos, né? Acho que o importante é a gente ter ganhos, ganhos no sentido de contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, professor Tiago. Claro, claro que sim. O que que acontece? A gente aprendeu, né, que felicidade era alguma coisa que a gente ia atingir só lá no final, quando a Uhum. gente estivesse se aposentando, alguma coisa do tipo. A gente aprendeu como sociedade de que o dever vem em primeiro lugar. E como o dever vem em primeiro lugar, quando a gente adquire uma certa idade, a primeira coisa que nos digo é, tu tem que arranjar um emprego. E pronto, porque tem que pagar as contas, porque tem que contribuir com a família, porque, né? Seja ainda quanto ele está no núcleo familiar com pai e mãe, ele já começa com essa, esse conceito já para ser aplicado. Sim. Só que o que que acontece? A gente acaba transformando uma oportunidade de emprego inicial em uma carreira, e que muitas vezes não era o que a gente queria, era simplesmente o que se apresentou para mim e que eu tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas e fui indo, né? Não foi uma escolha direta que eu fiz. Isso acontece com todo mundo. Só que o grande problema é que quando a gente simplesmente troca as nossas horas de vida por trabalho, sem fazer alguma coisa que a gente realmente goste, eu não tenho como ser feliz. A felicidade ela fica limitada. Sim. E aí, como eu não sou realizado profissionalmente, eu não, o meu trabalho se torna um peso. Porque eu vou lá para aquele lugar para ganhar dinheiro, mas eu não queria estar lá. Eu não me sinto realizado, eu não gosto de fazer o que eu faço. Isso é constante. A gente pode conversar com 100 pessoas, acho que 95 vão dizer que não gostam de fazer o que fazem. Porque é o que se apresentou. Não nos ensinaram a descobrir os nossos talentos e descobrir o nosso propósito de vida para fazer alguma coisa que nós realmente gostemos, né, de fazer. E que vai, Seja que nos vai trazer felicidade, que vai nos fazer feliz, né, professor? isso. Professor, qual é a dica que podemos, que podemos dar aqui para quem quer ter sucesso, mas não está conseguindo chegar lá, né? E ser feliz, obviamente, com o que está fazendo, como você está nos dizendo aí. Eu acho que a gente precisa, obviamente, precisa nos sustentar, precisa trabalhar, com certeza. Só que eu acho que a grande questão é que a gente precisa descobrir o que que eu sou bom de verdade. Onde é que está a minha aptidão, meu talento, que me torna melhor do que outras pessoas nessa área, nessa questão. E tentar desenvolver, fazer uma migração, planejar essa migração de carreira para ir fazer outra coisa que realmente se identifique e que possa acordar segunda-feira, como hoje, feliz da vida, que coisa boa que eu trabalho no que eu faço, que eu faço o que eu faço, que eu trabalho onde eu trabalho, Uhum. que a segunda não seja mais um sofrimento como é para a maioria das pessoas, né? Que eu possa realmente descobrir o que eu gosto e dedicar tempo e energia para fazer isso, mesmo que talvez muita gente não aprove, porque também é uma coisa, a felicidade
ela não pode depender da aprovação dos outros, porque os outros, a vida é individual, a gente não pode, olha, mas eu não vou fazer essa profissão porque senão os meus pais não vão gostar, minha esposa vão me criticar. Eu digo, não, óbvio, quando a gente está casado, a gente tem que combinar as coisas, a gente não decide de forma unilateral. Mas eu acho que trazer essa expectativa de que, assim, a felicidade, ela não depende exclusivamente do resultado, ela depende de experiências de prazer, é óbvio, mas ela depende da gente se sentir no lugar certo. Mais do que vencendo. Eu preciso estar no lugar que eu devo estar. Perfeito. E, Professor, consequentemente, eu vou conseguir ter o sucesso que eu quero. professor Tiago Cavalcante Tabajara, muito obrigado por esse bate-papo, muito, muito bom mesmo. A gente vai voltar a conversar contigo aí. Onde é que a gente acha, onde é que a gente te acha e entre em contato contigo, com o teu trabalho, professor Tiago Cavalcante Tabajara? Bacana. Então, quem quiser comprar o livro, ele tem em qualquer livraria do país, mas vocês podem comprar direto do meu site, porque eu mando autografado, que é o mentedeaço.com. Uhum. E hoje de noite eu vou fazer uma live no Instagram, às 7 horas no meu Instagram, que é prof.tiago.tabajara, onde eu vou explicar um dos capítulos do livro. Eu estou fazendo uma sequência de lives, são 15 lives, onde cada live eu vou explicar um dos capítulos do livro. Então vai ser bem legal, convido o pessoal aí para conhecer. A gente vai estar falando sobre o capítulo 1 hoje. Bacana, professor doutor Tiago Cavalcante Tabajara, pioneiro e um dos principais especialistas do Brasil em neurociência aplicada aos negócios. Obrigado, professor. Grande abraço, sucesso para ti, Obrigado. professor Tiago. Obrigado pelo Valeu, bate-papo. ótimo dia pra gente. Para todos nós. Obrigado, professor Tiago.